Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando a lei do casamento e da família. Nosso objetivo é mostrar qual o padrão de Deus para o casamento. Já vimos o propósito de Deus para o relacionamento sexual dentro do casamento e hoje queremos continuar a estudar os aspectos bíblicos do sexo. O sexo é um assunto muito controverso e pessoal. E cada um de nós tem o direito de fazer suas próprias interpretações, ter suas próprias convicções e tomar suas próprias decisões. Deus nos deu a responsabilidade de decidir a respeito de ter filhos ou não. Se Ele quisesse, poderia ter feito de tal maneira que não teríamos muito o que opinar. Não teríamos escolha. Mas nós temos. Podemos decidir se vamos ou não colocar uma criança no mundo. Já que é assim, creio que as pessoas deveriam pedir sabedoria a Deus antes de tomar tal decisão e não se encantar com o sexo, que é a expressão física do casamento, a expressão de alegria de maneira impulsiva. Muita gente, quando se dá conta, já teve um monte de filhos. Nosso professor Dick conta o seguinte: meus pais eram contra a ideia de controle de natalidade e tiveram 11 filhos. Para eles, a escolha era de Deus e eles queriam povoar a terra com muitos missionários. Eles tinham essa motivação e não adotaram nenhum controle de natalidade. A princípio, eles queriam 6 filhos. Eu fui o 7º. Se eles tivessem adotado algum método anticoncepcional, eu não estaria aqui. Mas eles tinham o direito de escolher e eu respeito aqueles que ainda pensam como eles. Acho que, já que Deus nos deu o privilégio e a responsabilidade de tomar essa decisão, então devemos colocar nossos planos diante de Deus em oração. Se entendemos que Deus planejou o sexo para o contexto do casamento, porque Ele queria povoar a terra, então devemos começar a falar de sexo a partir daí. Outra coisa a ser observada é que, baseando-se no estudo das Escrituras, Deus também fez o sexo como um veículo de expressão para os casados. O sexo não tem apenas uma função biológica. Quando eu ainda exercia o pastorado e os casais me procuravam para falar sobre seus problemas sexuais no casamento, eu começava a conversar com eles falando da unidade espiritual e do fundamento da unidade do casamento antes de falar de sexo. Falávamos sobre comunicação e compatibilidade, sobre amor e as definições bíblicas de amor, sobre compreensão. Só depois falávamos sobre sexo. Mas eu quero lembrar você de que há certas informações que todos devem ter. As pessoas precisam ser instruídas a respeito do sexo. A informação ajuda muito nesta área. Minha primeira preocupação na área física do casamento é: o que você expressa através do sexo? Se não há comunicação, amor, compreensão, o que é que você está expressando, hein? Não é de se espantar que o relacionamento sexual de vocês esteja aquém do que deveria ser. Meu primeiro conselho para quem quer essa dimensão espiritual no seu relacionamento físico é prestar bem atenção no que chamamos de elo espiritual. Depois atente para o que falamos sobre comunicação e nos seus próprios conceitos sobre o que significa amar seu cônjuge. Relembre as virtudes do amor vistas no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo afirma que se você tiver o amor ágape, o amor de Cristo, o amor de Deus no seu casamento, o amor entre você e seu cônjuge terá todas aquelas virtudes. Em grego, a expressão tudo suporta significa estar seriamente comprometido com o bem-estar da outra pessoa. Experimente aplicar esse altruísmo santo no seu relacionamento físico. Será que durante o ato sexual você está comprometido com a satisfação e o bem-estar do seu cônjuge? Foi assim que Deus planejou o sexo e por isso devemos dizer que ele é uma expressão feliz da unidade. Qual é o grau de unidade de vocês, hein? Ele influenciará a sua unidade física. A maioria dos homens está interessado no prazer. Se você quer realmente ter uma boa vida sexual, estude e concentre-se nos outros elos. Quando você os entender, sua vida sexual melhorará. Deus planejou o sexo para a procriação, para ser um veículo de expressão do casal e para o prazer. Muitas pessoas não concordam comigo nesse ponto. Ainda existe muita influência puritana ou vitoriana nesta área, né?
Eu não sei quando começou este conceito de que sexo não é bom e que Deus não tem nada a ver com o sexo. Eu já vi muita coisa surpreendente no meu trabalho com aconselhamento, mas ainda encontrar pessoas que acham que sexo não é bom, aí isso realmente é o mais espantoso, sabe? Quando alguém guarda em seu subconsciente a ideia de que sexo é sujo, essa pessoa pode vir a sofrer de impotência ou frigidez no casamento. A vida sexual no casamento tem que ser boa. Essas pessoas não conseguem conciliar essa ideia com o conceito que tem no subconsciente. O sexo é sagrado e santo, e nunca devemos passar qualquer ideia diferente dessa ideia para nossos filhos, sabe? Esse é um grande desafio. Como você vai ensinar aos seus filhos e filhas sobre a virgindade antes do casamento, sem passar para eles a impressão de que há algo errado com o sexo? Que desafio é esse, né? E você não deve dar a impressão que a Bíblia tem uma ideia negativa do sexo. No programa recente pedimos que vocês lessem um livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse livro é um dos mais lindos da Bíblia e você sabe por que ele faz parte do cânon bíblico? Na minha opinião, um dos propósitos do Cântico dos Cânticos estar na Bíblia é para nos mostrar que o sexo é lindo, maravilhoso e criado por Deus. Tudo que Deus criou era bom. Quando ele criou o sexo, ele disse que era muito bom. É maravilhoso ter um relacionamento como o descrito no Cântico dos Cânticos. Como já dissemos, sabe, creio que há uma alegoria neste livro. Ele ilustra o amor de Cristo pela Igreja, do Deus Jeová por Israel. Mas esta é uma aplicação secundária. A principal aplicação do livro é mostrar que o sexo é bom. Sexo é bom. Sexo é lindo, ele tem que ser. Você pode perguntar a si mesmo, quais são suas atitudes em relação ao sexo? Acho que já mencionei com vocês o que ouvi uma vez, que o órgão sexual mais importante é nossa mente, porque depende dela toda a nossa atitude em relação ao sexo. Por isso desafio você com essa pergunta. Qual é sua atitude em relação ao sexo, hein? O que você espera da unidade física no casamento? Você precisa fazer a si mesmo essas perguntas. Quais são suas expectativas em relação ao sexo? Qual é a sua atitude em relação ao sexo? Leia a Bíblia e responda. De acordo com a Bíblia, qual deveria ser minha atitude em relação ao sexo? Quais deveriam ser minhas expectativas? Vamos examinar alguns textos bíblicos. Em Deuteronômio 24, versículo 5, lemos assim: Se um homem tiver casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Essa é uma das leis de Deus para o homem que se casava. Ele teria 1 ano de férias para aproveitar a companhia da sua esposa e para fazê-la feliz. A maioria dos linguistas diz que o texto realmente se refere a fazê-la feliz sexualmente, proporcionar prazer a ela. Em outras palavras, 1 ano inteiro de lua de mel. Tem pessoas que não tiram nem uma semana de lua de mel. O que vocês dizem de 1 ano, hein? Isso sim tem a ver com priorizar, né? Por isso, trabalhe o relacionamento físico no seu casamento. Deus instituiu 1 ano de lua de mel. Depois dessa, que opinião você imagina que Deus tem sobre sexo, hein? Afinal, essa é uma das leis de Deus. Em Hebreus 13, versículo 4, encontramos um desafio. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Deus traça uma linha contra o sexo casual, ilícito, e honra o casamento e a santidade da intimidade sexual. Eu gostaria que vocês lessem 2 textos. 1 Coríntios 7, versículos 1 a 7 e Deuteronômio 5, versículos 15 a 23. No próximo encontro vamos querer saber qual é a sua atitude em relação ao sexo, hein? Qual devem ser suas expectativas? Como devemos ver o propósito, a função e o papel do sexo no casamento, baseando-nos nesses textos bíblicos? Deixe-me falar mais uma coisa. Acho que em Gênesis 3, Deus estava tentando nos mostrar algo, sim, quando nos deu aquela ilustração relacionada às árvores do Jardim do Éden. Acho que Ele estava tentando nos mostrar algo. Naquele texto está ilustrado
uma visão de Deus sobre o sexo. Neste texto, Deus coloca o homem em um jardim e antes de colocá-lo ali, Deus põe 3 árvores que satisfarão as necessidades do homem. Deus apresenta essas árvores em uma ordem de prioridade das necessidades do homem que elas satisfarão. Havia árvores que satisfaziam a necessidade dos olhos do homem. O que quer dizer, como você vê as coisas e as entende no que você crê. As outras árvores satisfariam a necessidade de comida do homem. Na minha opinião, isso se refere a todas nossas necessidades. Na psicologia, quando você lista todas as necessidades do homem, faz uma lista enorme de necessidades. Creio que toda essa lista está contida e representada nestas 3 árvores que satisfariam as necessidades do homem para viver. E as árvores foram listadas nesta ordem: olho, alimento e vida. Eles caíram e todo mundo quer saber o que foi que eles fizeram naquele jardim. Eu já vou avisando que não foi por causa de sexo e nem porque comeram uma maçã. Não há qualquer referência a maçã no livro de Gênesis. Sabe o que eles fizeram? Eles misturaram a ordem de prioridades. Eles colocaram em primeiro lugar a necessidade de alimento e a necessidade de vida em segundo lugar. Acabaram morrendo e sendo expulsos do jardim. Imagine qualquer coisa que Deus colocou em sua vida que seja uma necessidade. Agora faça como o livro de Gênesis manda. Vamos supor que seja sexo. Você tem necessidade de sexo. Você tem um impulso sexual. Deus está dizendo que não é para você sair por aí fazendo sexo para satisfazer sua necessidade. O que você mais precisa é pedir que Deus satisfaça a necessidade dos seus olhos, que mostre qual é o propósito do sexo, o seu lugar, função e propósito. Se você colocar essa árvore primeiro, Deus vai satisfazer sua necessidade de sexo. Temos que ficar por aqui hoje, mas no próximo programa vamos continuar. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.